Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Tem outra. A excelência é alcançada pela repetição exaustiva do trabalho. Duas frases, duas pessoas antiguíssimas, dois autores antiguíssimos. A primeira, Aristóteles. A segunda, Charles Darwin. E você aí ainda pensando que existe algum atalho, existe algum segredo que ninguém no mundo sabe para poder ficar bom em algo, para poder se tornar bom em algo. Quando eu falo que a repetição inteligente gera excelência, é exatamente sobre isso. Esses dois caras, há não sei quantos 1000 anos atrás, eles já falavam coisas que algumas pessoas até hoje não conseguem compreender, não conseguem entender. É incrível como é o ser humano, né? Inclusive estou colocando isso à prova hoje, porque, sendo bem honesto, não é um dia que eu estou tão empolgado para gravar. Por mais que isso aqui esteja se tornando um dos meus melhores hobbies. Eu estou gostando de criar conteúdo. E esse papo aqui, essa mensagem, é justamente para quem está começando assim como eu. E eu vou até abrir o jogo aqui para vocês. Muitas vezes, a mensagem que eu passo para quem está assistindo, e de primeira para a câmera, é uma mensagem para mim mesmo. Em muitos momentos é isso. Acho que na maioria deles. E eu espero que outras pessoas possam desfrutar dessa mensagem. E quem sabe eu possa abrir os olhos dessas pessoas, fazer com que elas entendam que na vida tudo é repetição, é tentativa e erro. É você tentar fazer algo, ver qual o resultado. Se o resultado for ruim, arruma o que está de errado e tenta de novo. Se o resultado for bom, melhor ainda. Você vai ter que corrigir pouquíssimas coisas para tornar o resultado ainda melhor. Sempre tem como a gente melhorar. É uma coisa que eu tô passando aqui no YouTube. Eu venho pecando muito nos títulos dos vídeos e na thumbnail, que eu sei que são as duas coisas logo de cara mais importantes para que seu vídeo tenha alguma força dentro da plataforma. É óbvio que o conteúdo vai ser o que vai determinar se a pessoa vai continuar ali ou se ela vai sair fora. Porém, capa, que é a thumbnail, e o título são duas coisas que eu não venho me empenhando tanto, que eu não venho me esforçando tanto, que eu não venho estudando o tanto que eu estou estudando outras áreas do YouTube. E tudo bem também, não tenho tempo para fazer tudo de uma vez. Só que são coisas que eu já captei, entendeu? Eu já entendi que são coisas importantes e necessárias, que eu preciso estudar, então que vão demandar um pouco mais do meu tempo. E nem todo mundo está disposto, nem todo mundo está disposto a fazer isso. É por isso que, obviamente, é claro, parece, enfim, parece muito, muito óbvio que eu vou falar, mas é por isso que existem muito mais pessoas querendo viver de criação de conteúdo do que pessoas realmente vivendo. Sendo que a gente vive numa era onde é só você abrir a câmera e começar a falar alguma coisa. Simples, né? Só que nem todo mundo tem, acho que, coragem para fazer isso. E eu não digo coragem no sentido de vergonha, timidez, não. Acham que o mais difícil no YouTube é o que eu vou falar, o que as pessoas vão pensar de mim, como eu vou falar sobre isso, sendo que tem um monte de gente falando sobre já. Se já tem um monte de cobra que eu digo os caras pica falando sobre isso. Como que eu vou fazer isso? Thumbnail, eu não sei fazer thumbnail.
Título, putz, eu não tenho muita criatividade para criar um título chamativo. Sendo que a maior dificuldade, talvez não só no YouTube, mas em muitas outras coisas, mas aqui no caso, no YouTube, ou na criação de conteúdo, melhor dizendo, a maior dificuldade talvez não, eu vou cravar, com certeza, é a constância, é a disciplina de vir, sentar de frente para a câmera e gravar um vídeo onde possa ser útil para as pessoas. Não precisa nem tão longe, né? Corta essa parte aí. Só de sentar aqui, gravar um vídeo, editar básico do básico e postar. É muito difícil para várias pessoas. Para mim, não. Por mais que eu esteja sem muito pique hoje para gravar, para mim não é difícil fazer isso. Porque eu já coloquei na minha cabeça que não é difícil. Eu já coloquei na minha cabeça que eu vou fazer isso aqui dar certo. Dá para entender? Eu espero do fundo do meu coração que você que está assistindo e que também está começando no YouTube ou tem vontade de começar, entenda isso que eu tô falando. Porque eu tô passando pelo processo agora. Tá muito fresco, então eu tô aprendendo muita coisa que você já pode aprender. Só que o mais interessante é você passar por isso também. Não tem comparação, é claro que você pode aprender sem errar. Ou você pode pular algumas etapas do processo aprendendo com outras pessoas que já passaram por ele. Mas você passar pelo processo em si, acho que não tem nada igual para quem quer ganhar experiência e entender realmente na pele como funciona. Eu já sei que eu preciso de uma boa thumbnail, eu preciso de um bom título, eu preciso de um bom roteiro, e quando eu falo roteiro, já disse aqui em outros vídeos que eu não sou o cara que gosta de escrever um roteiro todo certinho, porque eu acho que fica um pouco robotizado. Porém, eu escrevo alguns tópicos para eu lembrar do que eu preciso falar. E é nesse caso que eu estou falando, nesse sentido de eu preciso de um bom roteiro sim, eu preciso melhorar a forma como eu anoto esses tópicos, com começo, meio e fim. Um vídeo, ele é assim. Se você chegar aqui na frente e começar a falar algo que não faça com que as pessoas continuem te assistindo, esquece. Não vai ter retenção nenhuma no seu vídeo. Eu já estou entendendo como que essas métricas funcionam. É questão de tempo para eu começar a ter uma regularidade maior em visualizações, em retenção, em número de inscritos. E tudo isso eu aprendi porque eu tô aqui todos os dias gravando vídeo, editando, postando e lendo os meus resultados. Eu tive 2 vídeos que explodiram, entre aspas. Que no meu caso explodir é mais de 100 visualizações, para mim já explodir. Para mim já explodir. E nesse caso eles explodiram, né? Nesse meu conceito de explosão, eles explodiram. E aí eu comecei a analisar os dois para poder entender o que eles tinham de diferente da maioria. E eu já entendi. Já anotei. Daqui, ó. Já entendi, já anotei. Agora eu preciso começar a colocar em prática. Estudar mais. Meditar sobre tudo isso que eu anotei. Meditar sobre o que eu tô aprendendo. Aprender com outras pessoas. No próprio YouTube tem várias pessoas falando sobre criação de conteúdo. Eu aqui, talvez por enquanto eu seja só mais um. Mas que, como eu falei, faz parte de documentar algo. Eu estou documentando meu início no YouTube. E eu quero que quem estiver assistindo tenha a oportunidade de aprender também, da mesma forma que eu estou aprendendo. Eu não estou aqui para ensinar ninguém. No momento, eu não estou nesse patamar de professor. Eu sou o aluno e você também. A gente está aprendendo junto. Dá para entender? É esse meu grande objetivo aqui. Documentar minha jornada e, na medida do possível, é claro, ajudar todas as pessoas
que têm essa mesma vontade que eu. Alguns ficam com a ideia de que para você começar a criar conteúdo, você precisa agradar o algoritmo, que você precisa viver de trend. E eu vou ser bem sincero, me desculpem o palavreado, mas que se foda o algoritmo, velho. Que se foda a trend. Eu nunca vi ninguém a longo prazo, viver de criação de conteúdo baseado em trend, baseado em algoritmo. Nunca vi. O que vai te manter no jogo de verdade é a disciplina, a constância e o que você tem para falar. E que tem que ser algo que você goste ou entenda, ou os dois juntos. Tem que ser algo que você vive. Não adianta você fazer uma trend uma hora ou outra, ou olhar para o algoritmo e falar, eu vou ver aqui quais são os assuntos mais comentados aqui no YouTube, quais são os vídeos mais assistidos, qual assunto está em alta, porque eu quero falar dele, para poder dar uma hypada aqui no meu canal, nos meus vídeos. Isso pode funcionar uma hora ou outra, sim, pode funcionar, mas você viver disso, esquece. Nunca vi um criador de conteúdo foda vivendo de trend, vivendo de algoritmo. Então, não tenha medo. Começa a gravar. Talvez, como eu já falei outras vezes, o medo seja de não ter um equipamento bom. O medo ou o problema, né? Meu problema é que eu não tenho equipamento bom, eu não tenho um celular bom, eu não tenho uma iluminação boa. Não dá, não. Seu problema vai ser ter constância e disciplina, só isso. O restante vai acontecendo. E vai ser um problema, porque você vai ver que não é algo tão simples você gravar com uma certa frequência. É claro, no meu caso eu tô gravando todos os dias, né? Tô gravando todos os dias, editando todos os dias, postando todos os dias. Então, a experiência que eu tô tendo, ela tá sendo potencializada pela intensidade que eu tô colocando. Claro, assim eu vou aprender mais rápido. Mas não se apegue a nada dessas coisas que falam por aí, de algoritmo, trend, equipamento. Não se coloque numa gaiola, sabe? Onde você só vai fazer o que o dono manda, que no caso as outras pessoas falam que é o correto. Coloca a mão na massa primeiro, vai entendendo por si mesmo. Tem pessoas maravilhosas no YouTube que estão aí para ajudar. Assiste os vídeos, entenda o recado, traga isso para sua vida de uma forma em que te motive, que te incentive a começar e não que te dê medo, não que te dê insegurança. Se fosse assim, eu não estaria aqui. Vocês acham mesmo que eu não tenho nenhuma insegurança em estar gravando o vídeo? Que eu não tenho nenhuma insegurança em postar, em falar das coisas que eu falo? Vocês acham mesmo que eu nunca pensei, tipo, putz, quem sou eu pra falar sobre isso, velho? Vocês acham mesmo? Porra. Todo mundo tem sua insegurança, todo mundo tem seus demônios. E aqui é da mesma forma. Eu tenho certeza que até as pessoas, os maiores têm. Todo mundo tem, gente. Isso é algo muito comum na vida. Só que cabe a nós vencermos esses demônios. Eu vejo que muitas pessoas têm vontade de viver de criação de conteúdo. E é uma coisa que eu realmente acredito que pode mudar a sua vida, a sua realidade para melhor, óbvio. E eu acho louco porque o que eu tô sentindo, o sentimento bom que eu tô sentindo de estar aprendendo, tudo isso que eu tô aprendendo com a criação de conteúdo, eu queria que outras pessoas sentissem também, sabe? Eu espero do fundo do meu coração que você comece, coloque a mão na massa, e entenda tudo isso que eu também tô passando, entenda na pele como que funciona. Tenho certeza que você jamais vai se arrepender de ter começado. Ao contrário de, como eu já disse até em outro vídeo, acho que eu comentei isso. Se você não começar, eu tenho certeza que um dia que você adia, você já se arrepende. Porque eu era assim também. Então, não adie mais, começa a gravar. Faça isso por você. Fechou? Links importantes estão aí embaixo. Curte, compartilha, comenta
Como eu já disse, eu gosto de saber o que as pessoas pensam, eu gosto de ver por outras perspectivas, por mais que às vezes eu não concorde, eu acho legal. Isso me faz pensar e refletir sobre a perspectiva que eu tenho, que talvez não seja a melhor, mas é a mais correta para mim no momento, porém ela pode ser mudada. E é isso. Eu te vejo no próximo vídeo.